Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a Mesopotâmia. Para você ter um melhor aproveitamento do conteúdo, o vídeo será resumido, mas com informações realmente interessantes. Venha conosco no Criança Também Sabe. A primeira coisa que devemos saber é: o que foi a Mesopotâmia? Bem, a Mesopotâmia foi responsável por abrigar as primeiras civilizações do mundo e se localizava no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. O seu nome significa terra entre rios, pois ficava entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia também foi responsável por várias inspirações de ideias. Dentre elas, temos a roda, a plantação de grãos, a escrita cuneiforme, a escrita mais antiga, que foi criada em 3200 a.C., a matemática, a astronomia e a agricultura. Além de ser berço de inspirações para ideias, a Mesopotâmia foi o lar de muitas civilizações. Dentre elas, temos os sumérios, acadianos, babilônios e assírios. A origem da Mesopotâmia. A sua origem veio das primeiras civilizações habitantes de lá, que surgiram há aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Elas apareceram quando o fim dos nômades, que eram pessoas sem casa fixa, chegou e quando o sedentarismo e a urbanização tiveram início. O homem passou a ser coletor e passou a precisar de recursos naturais, mas não deixaram de ser caçadores completamente. Então, acredita-se que eles eram uma civilização caçadora-coletora. Há aproximadamente 5.000 anos, as primeiras cidades começaram a surgir. Dentre elas estavam Ur, Uruk, Nippur, Kush, Lagash e Eridu. Elas começaram a desenvolver o comércio. Os responsáveis por administrar a economia e zigurates, que eram os templos em forma de pirâmide, na qual pessoas acreditavam que foram seres de outro planeta que ajudaram a fazer, foram construídos. Por agora, as civilizações que estavam começando a se solidificar na Mesopotâmia teriam vários problemas graves. Dentre eles estavam as enchentes feitas pelos rios Tigre e Eufrates. Isso acontece pois estes dois rios vão em uma direção oposta ao rio Nilo, causando enchentes muito violentas e irregularidades, enquanto o Nilo era mais pacífico. Para resolver esses problemas das enchentes, as civilizações da Mesopotâmia começaram a desenvolver sistemas hidráulicos muito complexos para ter mais controle dos rios. Porém, essas civilizações só vieram a fazer isso no período helenístico, que durou de 323 a.C. até 146 a.C. E, com a colaboração coletiva, eles conseguiram finalmente controlar os rios. O sistema político. O sistema político da Mesopotâmia não era complicado, até porque as civilizações habitantes de lá faziam coisas parecidas com a Grécia, como por exemplo as cidades-estado. Porém, em cada cidade havia uma política e uma burocracia diferente. Mas, quando havia guerras ou alianças de cidades, poderia se formar um poder monárquico, de origem divina, mas temporária. Uma coisa interessante é que não se sabe direito como foi a organização política e social das primeiras cidades. Como falamos no início do vídeo sobre a origem da Mesopotâmia, não podíamos deixar de lado os seus primeiros habitantes do sul, os sumérios, que foram responsáveis por constituir as cidades de Ur, Uruk e Lagash, que foram feitas sobre colinas e muito modificadas com objetos de defesa e melhores lugares para viver. O governo dessas cidades era extremamente parecido com o governo de uma cidade-estado. Eles tinham um chefe que era religioso e militar ao mesmo tempo, chamado de Patese. Os sumérios eram um povo politeísta, ou seja, eles não acreditavam em apenas um deus. Eles acreditavam em mais de um. Porém, cada cidade tinha o seu maior deus, que era responsável por resolver problemas terrenos.
Os deuses na qual os sumérios acreditavam tinham características humanas. O povo usava a escrita cuneiforme. Eles escreviam em placas de argila, usando estiletes, e faziam isso desde 4.000 anos antes de Cristo, que é aproximadamente 6.020 anos atrás. Os sumérios também tinham técnicas metalúrgicas, ou seja, aquele que trabalha com metais, como um ferreiro, e usavam essas técnicas para fazer sistemas de irrigação, assim como os incas. A sua escrita, literatura e leis. A escrita cuneiforme, que já foi apresentada antes, era usada por todos os que viviam na região da Mesopotâmia. Essa escrita era ideográfica, ou seja, era composta por ideógrafos, que são figuras e desenhos. Depois de um tempo, os escribas, que eram que dominavam a escrita, e os sacerdotes, que eram parecidos com os padres, pararam de usar a escrita ideográfica. Eles começaram a usar símbolos para representar falas humanas, dando origem à escrita fonética, que significa de som. A literatura. Falando em literatura, a maioria dos textos traduzidos fala sobre religião e sobre negócio. As crônicas, hinos, fábulas, entre outras coisas da cultura mesopotâmica, eram escritos em argila. Falando nisso, uma das maiores obras do mundo foi feita lá, e o seu nome é Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é um poema épico da Mesopotâmia, que foi escrito pelos sumérios há aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Ele falava do rei Gilgamesh, que era rei da cidade de Uruk, e foi escrito pelos sumérios. As leis. As primeiras leis criadas foram o Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis que mostrava procedimentos jurídicos para vários crimes, passando por muitas coisas, como assuntos de herança, direitos de mulher, família, escravização, entre outras. Uma das principais leis do Código de Hammurabi era a Lei de Talião. Ela dizia o seguinte: o castigo deve ser proporcional ao crime. Porém, dependendo da classe social, as leis eram um pouco diferentes. No vídeo você já aprendeu o que foi a Mesopotâmia, qual foi a sua origem, como era seu sistema político, aprendeu também sobre a literatura, escrita e leis. Se você não entendeu alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Vamos ter o prazer de esclarecer. Se gostou, não esqueça de apoiar o canal, deixe o like. Para mais informações, acesse o nosso site que estará na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!